Boa noite a todos. Então hoje eu vim falar e o interessante foi que o Socorro leu uma parte da minha palestra já no início. Imagina, não foi para completar. Antes de começar, eu queria lembrar uma frase ou um pensamento que vem de longe. O conhecimento é poder. Quando a gente conhece, a gente ganha um poder. E esse poder, que hoje a gente vai conhecer aqui, o conhecimento que a gente vai estar juntos refletindo, meu desejo sincero é que ele seja poderoso em vocês. Bom, hoje eu vou falar sobre as ondas mentais, sintonia e vibração. É importante a gente entender esses processos físicos que ocorrem na interatividade entre o plano físico, que é o que a gente vive, né? E os demais planos existentes que já foram comprovados cientificamente. Hoje a gente fala de outros planos dimensionais e a ciência já tem comprovação desses outros planos. Tá? O que são ondas? Então eu me atrevo aqui, desculpe os físicos, técnicos, engenheiros, que eu tenho certeza que devem ter por aqui, mas eu vou me atrever um pouquinho a falar sobre a parte das ondas. A gente fica ouvindo falar, as ondas sonoras, as ondas de vibração. O que é onda? Então, uma onda é uma perturbação oscilante de alguma grandeza física no espaço. Essa é a explicação da lei da física, né? E como que se propaga essas ondas? Como as ondas andam? A propagação das perturbações no ambiente formam as ondas e possuem características que a identificam com a frequência e a amplitude. Nossa, cheio de palavra difícil aqui. Vamos tentar analisar essa definição que eu peguei lá na Wikipedia. Olha lá. A gente vive num mar de pensamentos. Agora mesmo aqui, quantas pessoas? Cada um está pensando uma coisa. A gente chega aqui pensando no que aconteceu em casa, o que aconteceu no trânsito, como foi seu dia, um problema para resolver. Os nossos pensamentos estão sendo constantemente formados. Então a gente vive nesse mar de pensamentos que se propagam através das ondas. O nosso pensamento, ele gera ondas. Olha lá, frequência das ondas. O que é isso? É a quantidade de oscilação que aconteceram num determinado intervalo de tempo. Agora mesmo eu estou falando ao microfone, estou causando uma oscilação e gerando um som que está chegando até vocês. Isso é através do quê? Das ondas, as ondas sonoras, não é? Então, essas oscilações ocorrem dentro de um intervalo de tempo de 1 segundo e a gente chama hertz. Já ouviram falar, né? É medidos através dos hertz. Então aí tem uma tabelinha, ó. Dependendo do comprimento da onda, ela tem uma frequência, ela anda numa camada, né? Então, as cores aqui também, de acordo com as cores, tem a vibração das ondas. Isso o Eduardo já falou em outras palestras, né? A questão das auras, das cores dos chakras, né? E a amplitude dessa oscilação, a amplitude seria o comprimento, até onde ela chega, né? A amplitude dessa oscilação revela a quantidade de energia que a onda transporta. Se a gente está aqui conversando e faz um barulhão lá fora, a amplitude, o barulho, é um comprimento de onda diferente desse que está aqui no ambiente agora. E nos assusta, um trovão, né? Então são comprimentos diferentes das ondas. E quanto maior essa perturbação do ambiente, maior a amplitude da onda, né? Tipos de onda. Então, tem alguns tipos de onda.
tem as ondas mecânicas. As ondas mecânicas são aquelas que se propagam através do meio material, do ar, da água, do ferro. Quando a gente bate um sino, sai aquele som. Isso é uma onda sonora mecânica. E as ondas sonoras são mecânicas. Então, o som que eu estou emitindo, uma música tocando, tudo são ondas mecânicas. O melhor exemplo da onda mecânica e o mais comum, que todo mundo conhece, é o fenômeno que se produz quando a gente joga uma pedrinha na água. Vocês já fizeram isso? Um lago calminho, numa bacia, numa piscina. Você joga uma pedrinha, né? Acontece isso aqui, ó. Ela vai se espalhando em formato circular. Vai se abrindo e quanto mais longe está a ondinha, mais fraca ela se torna, não é? Isso é a amplitude, ela vai abrindo e se tornando mais fraca. E essa propagação forma ondas concêntricas, né, circulares, que se espalham até dissipar essa energia. Aí vem os outros tipos de ondas, ondas magnéticas. As ondas magnéticas são perturbações que se propagam tanto no meio material como no vácuo. Então, já foi provado cientificamente que lá no espaço a gente não ouve som. O som não se propaga, porque lá, como o som é mecânico, lá onde não tem o ar, não tem a água, ele não se propaga. Mas as ondas eletromagnéticas sim, tanto é que a gente vê as comunicações dos satélites, dos foguetes, né? E pela lei da eletrodinâmica, uma corrente elétrica gera em torno do condutor um campo magnético. Isso tudo é muito científico, pesado, mas já já vocês vão entender por que eu estou falando isso. Veja, tem um desenho aqui de uma antena. E aqui a antena, ultimamente, né, a gente com o celular sai do alcance da antena, volta para o alcance da antena, a gente entende bem disso no nosso dia a dia, né? E essa onda magnética, ela tem a capacidade de gerar um outro campo elétrico correspondente. Então, a criação recíproca dos campos elétricos e magnéticos se propagam no espaço e atingem longas distâncias, que é o caso da comunicação via satélite, a comunicação no espaço, através dessas ondas. Então elas são geradas pela eletricidade e geram também, e aí elas se propagam muito mais longe do que as mecânicas. A propagação dessas ondas eletromagnéticas, diferente das ondas mecânicas, atinge grandes distâncias, como eu disse. E elas se propagam no vácuo e penetram materiais. Aí eu coloquei esse desenho aqui, ó. Quem aqui já tirou raio-x? Todo mundo, né? O raio-x é uma forma de onda eletromagnética que passa pelo nosso corpo para registrar como que está lá por dentro, né? Então, ela penetra, essa onda eletromagnética penetra o nosso corpo também. Aí eu coloquei isso aqui. Se fosse possível colorir diversos tipos de ondas e irradiações que a gente está envolvido nesse momento, nós veríamos aqui, ó, um mar de ondas coloridas, tal a diversidade da quantidade de frequência que se propaga no espaço nesse momento. Então, enquanto a gente está sentado aqui, a gente está sendo atingido por muitas ondas. Uma que eu estou gerando agora, estou passando para vocês. Mas vocês também estão passando para mim. Estamos todos envolvidos. Ao mesmo tempo, aqui tem onda de rádio, não tem? Se eu ligar um radinho aqui, eu pego. Onda de TV, onda do celular. Então, a gente está envolvido pelas ondas. Olha agora.
A gente está, as ondas de rádio, como eu falei, onda de televisão, onda de telefonia, onda de detecção de GPS, e as ondas mentais. Tudo ao mesmo tempo, junto e misturado, gente. Não é fácil de aguentar essas ondas. E a cada dia que passa, a gente está mais envolvido por essas ondas. Cada dia que passa, tem mais alguma coisa. Hoje, por exemplo, eu tenho certeza que mais da metade, eu incluída nisso, tem um celular no bolso. E a gente está gerando onda com ele, né? E sem contar que o número de pensamentos também geram ondas. Então, se a gente fosse pintar, olha só, aqui ficaria um mar de ondas. A gente estaria totalmente envolvido, como a gente está, no invisível, mas a gente está. E as ondas mentais e as ondas do rádio, elas vêm de onde? Olha lá, da polícia, do radioamador, do aeroporto. E as ondas mentais vêm de onde? Dos pensamentos de alegria, tristeza, satisfação, tédio, esperança, ciúme, amor, ódio, antipatia, ternura, inveja e outros sentimentos. Então, tem onda boa e tem onda ruim nos envolvendo, né? Vamos lá. E as ondas mentais? Como funciona? Como elas se propagam? Dá para enxergar? Dá, né? Olha lá, o pensamento está sendo formado e sendo espalhado de forma concêntrica, e ele é eletromagnético, então ele vai longe. Olha lá. Nossas ondas mentais se propagam no espaço, mas antes de sair para o espaço, elas passam por nós. Ela passa o nosso corpo e afeta a gente, conforme o teor dos próprios pensamentos. Então, se eu tenho um pensamento de amor, o que eu estou gerando? Ondas mentais de amor. E assim por diante. Agora, da mesma maneira que eu propago a onda, eu recebo a onda. E olha lá. Assim como a gente transmite, a gente recebe as ondas mentais. De acordo com o quê? Com a sintonia que nos colocamos. Né? Então, não é tudo que nos atinge. Depende, se a gente quiser. O que é sintonia? A gente escuta falar tanto nisso, né? Então, olha lá, sintonia, tecnicamente falando, é o nome que se dá a um processo de ajuste de 2 ou mais elementos de uma única faixa de frequência. Para ficar mais fácil para entender esse palavreado técnico, é sintonizar o rádio. Você sintoniza lá naquele número e você escuta a rádio, não é? Então, você sintoniza o seu pensamento e você recebe a onda de pensamento das outras pessoas. E também, por exemplo, quando a gente fez agora há pouco a prece de abertura através da música, nós fechamos os olhos, nos sintonizamos com a música e com a energia, e aí a gente ficou num estado diferente, a gente se acalma, né? Então agora há pouco a gente fez esse exercício de sintonia, tá? A gente fala muito de sintonia, de ondas, de vibração, mas eu acho que, por isso que eu quis trazer aqui para vocês, esclarecer e dividir certinho o que é cada coisa, porque isso é o conhecimento. E como eu disse, conhecimento traz o poder. Então, olha lá, eu peguei lá no livro Estudando a Mediunidade, do Martins Peral, algumas partes em que ele esclarece para a gente o que é vibração. Sintonia, ressonância e vibrações são processos naturais. É natural para a gente se ligar e vibrar de acordo com o que a gente está fazendo. E como ocorre com o sentimento de afinidade entre as pessoas de mesmo nível intelectual e vibracional. Agora, por exemplo, estamos todos sintonizados em pensamentos positivos,
em vibrações boas, né? E o ambiente aqui foi preparado para isso, né? Então, ó, já foi feito um experimento em que e quem planta, quem cuida de jardim, quem gosta de vida no campo sabe que quando planta as árvores da mesma espécie, elas se desenvolvem melhor. Vocês já perceberam isso? Um jardim que tem planta tudo da mesma espécie, parece que elas estão mais bonitas do que se plantar uma só, né? E isso é a vibração também nos vegetais. E os semelhantes se atraem. A gente vê isso, estuda isso lá em ciências, né? Desde o quinta série, sexto ano, a gente já está estudando em ciências os ímãs, né? Vocês se lembram dessas aulas? Que os semelhantes se atraem. E aí por quê? Além de vibrarem na mesma faixa de frequência, tem também o mesmo padrão da mensagem que emitem. As mesmas ideias, necessidades e desejos. Até aqui tudo bem? Está dando para entender? É bem técnico, mas eu procurei trazer uma maneira fácil para entender. Bom, sintonia então significa, em definição mais ampla, entendimento, harmonia, compreensão, ressonância ou equivalência. E é um fenômeno de harmonia psíquica funcionando naturalmente, à base de vibrações. Então, olha, eu coloquei essa foto porque demonstra o que a gente emana e o que a gente recebe. Tá? Aí eu coloquei essa foto aqui, ó. Tá vendo? Cada pessoa aqui nessa foto está pensando e está vibrando. Como eles estão juntos, olha o que acontece. As vibrações são na mesma onda. Percebe? Dá para ver? Dá, né? Todos estão na mesma onda, na mesma sintonia, vibrando igual. Todos estão o quê? Felizes, né? Estão sorrindo ali. Felizes. Aqui, nessa foto, olha, é um palhaço, são crianças e é tudo alegria. Então todos estão na mesma onda vibracional. Estão vibrando na mesma onda. Aqui, na nossa palestra também, se a gente conseguisse ver essas ondinhas, a gente via todo mundo na mesma faixa aqui. Olha lá, uma mãe e um filho. Olha como é a onda mental, um exemplo de onda vibracional que eles estão passando. E aqui embaixo uma pessoa sofrendo. Olha como é diferente o comprimento das ondas, né? E tá vendo como essa onda está passando por aquela e não ficou? É uma demonstração para você entender que quando você está vibrando no bem, na positividade, a onda mais baixa não te atinge. Você fica bem. Então, ela passa por você, mas não te pega. Né? Você está lá todo feliz, você chega feliz no lugar, aí vem um briga com você e fala... Aí você, não vai me abalar. E continua a sua vida. É isso aqui, ó. Você está lá em cima numa vibração e não deixa ela cair. Então eu falo, quando a gente passa lá para a segunda parte da reunião, que é falado, vamos manter os pensamentos elevados, vamos manter a vibração, é isso aqui, ó. A gente tem que ficar nessa energia, né? E se a gente se desvia, a gente acaba caindo do padrão vibratório. É isso aqui. Vibração que eu estou falando tanto. A definição de vibração se assemelha à definição de frequência, de sintonizar a rádio. Da Wikipedia também a gente temos que vibração é um movimento de um ponto oscilando em torno de outro ponto de referência. Aí eu coloquei aquela foto ali da pessoa pensando, né, mentalizando coisas boas e vibrando energias boas para o ambiente. Porque tudo é onda que a gente emana e o que a gente recebe. Cada pessoa, olha que legal isso, cada pessoa tem a sua própria frequência e vibração. Não somente pela energia, essa característica,
pela onda emitida, mas pela característica que transporta essa energia. Que em resumo é uma identidade individual, é uma digital, impressão digital energética. Cada um tem a sua, não é legal isso? Por isso, bom, a gente chega perto de algumas pessoas, a gente se sente bem só de chegar perto, não é? Já aconteceu isso com vocês? Você entra no ambiente, ai, aqui não tô me sentindo bem aqui. Por exemplo, a gente vai no hospital, hoje em dia os hospitais estão cheios, né? A gente chega lá, ai, que ruim, não tá bom aqui, ninguém quer ficar lá. É a energia do ambiente, a vibração do ambiente. As pessoas que estão lá estão negativas, tristes, com dores. Que vibração que elas vão emitir? Ninguém vai querer ficar mesmo. E já tem em outros lugares que você vai que você não quer ir embora. Tem aquelas casas, falar a casa da avó, né? Que delícia ficar aqui, né? Então são as energias das pessoas, do ambiente também. Ao pensarmos, então, a gente emite ondas mentais que caracterizam o nosso grau de evolução. E tem os tamanhos das ondas. As ondas longas, que têm pequeno alcance e são resultantes das preocupações e atividades corriqueiras, que é como a gente estava agora há pouco quando chegou, pelo menos eu estava. Eu estava pensando nas coisas do dia a dia, então eu estava lá naquela vibração longa. Tem as médias, que são direcionadas para interesses menos imediatos. Tem as curtas, que são aquelas de frequência elevada e são voltadas para os assuntos nobres, de elevação espiritual. E tem as ultra curtas, que são as que exprimem as legiões angelicais. Então, dependendo do momento, ninguém consegue ficar sempre numa onda curta. Difícil, gente. É muito difícil. Ninguém consegue ficar de bom humor 24 horas, não é? E tem dia que a gente acorda bem, tem dia que não. Nós somos humanos, né? Então é normal. Mas o interessante aqui é a gente saber que existe isso, pra gente tentar não entrar naquelas ondas longas. Lembra que tinha aqui embaixo o moço vibrando? Então, a gente tem que tentar ficar nas curtas, que se aproximam mais das legiões angelicais. É o que a gente gostaria o tempo todo, mas a gente sabe que não é possível, né? Bom, olha lá, a gente vibra, então, como eu falei, na mesma frequência, né? Olha isso. Essa ligação mental aí, ó. Esse aqui estava sofrendo. Lá do outro lado, uma pessoa também estava, o que aconteceu? Sintonizou. Pode ser uma pessoa que eles nem se conheçam, mas eles estão vibrando igual. E a energia deles é a mesma. E quanto mais pessoas vibrando na mesma energia, maior o poder dessas ondas mentais, não é? Vejam, o Eduardo tem falado, a gente tem visto os noticiários sobre os problemas do Brasil, do governo. Teve solicitação do mundo espiritual para que a gente vibre, né, Eduardo? É isso aqui, ó. Se todo mundo fica nessa faixa, ai, vai dar certo, vai ficar ruim, vai dar problema, não vai resolver, não sei o que, aquilo está caindo, que é o que está acontecendo na realidade por aqui. Esse aqui, é isso que está acontecendo na economia. Ninguém está animado, ninguém fala, não, vai dar certo, vamos conseguir. Então, as ondas vibracionais estão muito longas e muito difíceis de ser quebradas. Então a gente tem que conhecer isso aqui para tentar sair. E eu mesmo, todo mundo é humano, gente, a gente pensa, mas a gente tem que falar, opa, estou entrando nessa onda, não quero, vou sair. E muda a faixa vibratória, vai escutar uma música, vai ver uma notícia, vai ver um filme, sai daquela onda. A vibração e a sintonia que emitimos revela o que somos em essência. Então, é uma tarefinha de casa que eu vou deixar para vocês. A hora que vocês puderem ter um tempinho, comece a pensar. Como foi seu dia? Quais as ondas mentais que você emanou e quais as você recebeu? Onde você se sintonizou durante o dia? Eu acho que esse é um exercício legal para a gente fazer, para a gente se analisar, que aí entra aqui, ó,
Conhece-te a ti mesmo. A gente precisa se conhecer, a gente precisa nos permitir parar alguns minutos no nosso dia e pensar: o que eu estou fazendo da minha vida? Que ondas eu estou emanando? Eu estou mandando pensamentos do bem? Quando a gente fala, vamos fazer uma vibração por um hospital, vamos orar e pedir pelos doentes, é essa ligação que a gente está buscando. E é uma frase legal aqui, ó: o homem nunca se desligou de Deus, só perdeu a sintonia. Eu achei bonita essa frase. E é verdade, porque a gente sabe, todos somos filhos de Deus, todos temos oportunidade de evoluir, todos temos oportunidades diárias dessa evolução, mas depende de quem? Da gente. E aqui eu coloquei essa foto, ó, de um grupo vibrando positivo, porque eu pensei, eles estão todos alegres reunidos, mais ou menos como a gente está aqui. Então as nossas vibrações estão elevadas. São vibrações curtas. Aí, como a gente faz para a gente se proteger dessas vibrações que a gente não quer receber, de tristeza, de raiva? Quando você vai lá no hospital, não tem jeito de você não ir, você precisa. Uma das formas de nos protegermos de pessoas ou ambientes é pensarmos que a gente está envolto num cilindro de luz. Eu gostei dessa ideia. Às vezes eu estou lá na correria, na doideira, eu começo a lembrar dessa imagem. Se eu me envolver com luz, eu vou me proteger. A minha mente tem essa condição. Naquele momento de sofrimento, naquele momento de tristeza, se você puder, se você conseguir se lembrar, né? E aí entra a outra receita, né? Tem essa receita e tem essa, a prece, né? A prece verdadeira e sentida é um exemplo de emissão de onda mental de alta frequência. Já as ideias fixas, aquele pensamento negativo, aquelas coisas que a gente fica, ai, não vai dar certo, vai dar certo, elas desencadeiam vibrações baixíssimas, que são características das ondas longas, aquelas que a gente não quer. Então, fica aí o recado. E aí, veja, sabe aquela tabelinha que eu mostrei dos hertz? Tinha as cores, e nós sabemos que a luz, ela é feita de cor, né? O arco-íris, né? Tem as ondas de luz e cores. E aí, ó, eu achei essa imagem, vou mostrar já. Somos seres vibracionais. Olha lá, as luzes e as cores. A compreensão dos elementos como frequência, vibração e sintonia nos ajudam a capacitar, a prestar um trabalho mais qualificado e uma vida mais harmônica, fazendo brilhar a nossa própria luz, iluminando assim também a quem está ao nosso redor. Olha que legal, gente. Você pode doar essa luz. Se você tiver uma luz, uma energia boa em você, você pode doar. A gente faz isso aonde? No passe, lá no trabalho. Aqui a gente tem aqui acesso. No nosso dia a dia, quando a gente fala, vou fazer uma prece por uma pessoa que está precisando. Às vezes a gente vê em rede social uma pessoa doente, você faz lá uma vibração. A nossa onda mental vai lá nela. E tem aí os estudos, né, o passe à distância, que a gente estuda, a gente conhece, né? Então, tudo isso é prova, e são provas cientificamente comprovadas. Isso existe. Existe a física quântica, que algumas pessoas já ouviram falar, que explica tudo isso aí. Então, lá na Unicamp, estudiosos na Rússia, em diversos países estudam isso que eu contei aqui para vocês, porque a maior parte do que eu falei é relativo à física, que todo cientista já conhece. Então, se a gente pode vibrar positivo, e se a vibração e a energia é luz, olha essa foto. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Né? Isso aqui está lá no Evangelho.
Se Jesus falou isso, o que ele quis dizer? Vós sois luz, vós sois deuses, não falou isso? Então, ele falou com eu sou a luz do mundo, por quê? Porque ele é a nossa luz, é nele que a gente mira, a gente tenta, ele é o nosso modelo, né? Então, para que a gente entre na sintonia elevada, a gente tem esse modelo e a gente tem o Evangelho. Então, tá vendo? Olha, a gente conheceu, fizemos um levantamento aqui sobre o que é energia, o que é onda mental, o que é vibração, o que é frequência. Agora vocês já estão mais informados. Agora é com vocês, cada um individual. Conhece a ti mesmo e brilhe a vossa luz. Para encerrar, eu tenho um vídeo que eu trouxe aqui para vocês, que eu gostaria, se pudesse apagar a luz, seria melhor ainda. E é uma música muito conhecida e tem a letra, vai passando aqui a tradução. E enquanto essa música toca, perceba a vibração e o poder que uma música pode trazer pra gente. Uma música e algumas imagens. As rosas vermelhas também. Eu vejo elas florescerem para mim e para você. E penso comigo mesmo, que mundo maravilhoso. Eu vejo o azul do céu e o branco das nuvens e o brilho do dia. Eu gosto do escuro e penso comigo mesmo, que mundo maravilhoso que a gente vive, né? Quantas oportunidades. As cores do arco-íris são bonitas nos céus. Estão também no rosto das pessoas passando por nós. E eu vejo amigo sacudindo as mãos, dizendo, como vai você? Eles estão realmente dizendo, eu te amo. Ouvi bebês chorando e os vejo crescer. Eles vão aprender muito mais do que você sabe. E eu penso comigo, que mundo maravilhoso. As cores do arco-íris são tão bonitas nos céus. E também no rosto das pessoas passando por nós. Eu vejo amigos sacudindo as mãos e dizendo, como você vai? Eles realmente querem dizer, eu te amo. Quando a gente fala bom dia, a gente fala, eu te amo.